Aliás, isso tem que dar parabéns pro Tarcísio, porque os imbecis, aliás, nunca vi tanta imbecilidade igual na Unicamp. A Unicamp, que nunca formou um economista na história da Unicamp, o pessoal fica bravo quando eu falo isso. Você fala, fica Nunca bravo? formou um economista na história da Unicamp. Sério? Ô, Léo, e tem muita gente que fala que Deus, pelos estudos bíblicos e cosmológicos, Deus habita nas Três Marias. Tipo assim, o reino de Deus é nas Três Marias lá que eles falam. Sério? Sério mesmo, isso daí. Esse eu nunca vi. Nunca viu? Mas por quê? Qual que seria a Eles justificativa? falam que toda a ligação da Terra com a constelação de Órion, né? Hum? Tal, das Três É Marias que é ali. as Três Marias são Pelo que o fala cinturão de até Órion. o. Tem até aquela Pai Nosso que estás no céu. Aí, tipo, eles fazem uma analogia com o que o Cristo, com o que Cristo falou. Sim. Pai Nosso que estás no céu, santificado Então, seja o mas é vosso que não faz nem reino. sentido pra mim, porque Deus é onipresente, ele tá em Né? todo lugar. Aí eles falam que lá, tipo assim, é onde o reino mesmo. Que Tá, o reino todo pra mundo onde vai- nós iríamos. Isso, exatamente. Entendi. O reino. Não, não, é só uma curiosidade aqui. É, eu não acho que seria assim, porque aí que tá. O Deus, se o Deus é onipresente, onipotente, onisciente, ele é o Deus de todo o universo. Sim, de E até todo. de outros De universos. todo, exatamente. Ele é Né? extraterrestre, sim. Inclusive de alienígenas. Sim, concordo. Por exemplo, né? Que o pessoal fala, não, porque se descobrirem alienígenas, acabou o cristianismo. Eu não entendo pô, por quê. nenhum. Né? Se Aí o ele pessoal tá fala, fora, mas a Bíblia não fala de alienígena. fala. Não, fala não. Não, mas fala na parte lá dos Anunnakis, Mas não né? faz nenhum sentido a Bíblia falar de alienígena. A Bíblia falar de alienígena. O que que é a Bíblia? A Bíblia é um códex situacional, né? Pra gente. Sim. É como você comprar um Corolla e pegar um manual de usuário e falar, pô, mas não tá falando do Honda. Sim. Não tem que falar do Honda. A Sim. Bíblia é pra gente, é pro nosso planeta. Um planeta que tem alienígenas, eles têm a Bíblia deles. Não, É uma outra Bíblia, pro mesmo Deus. É que na verdade a Bíblia também não fala de muitas coisas, né? As Sim. pirâmides, a Bíblia não fala das pirâmides. E poderia ter falado, né? Poderia Porque ter falado, já tava lá. Muito tempo, né? É uma coisa também que eu não entendo. Tem um monte de pastor que fala que videogame é coisa do diabo. Eu não achei essa lista na Bíblia que fala isso é de Deus, isso é do diabo. Até porque eu acho que Jesus nem sabia que existia videogame, né? Então eu nunca vi essa lista. Isso é de Deus, isso é do diabo, isso é de Deus, isso é do diabo. Nunca. E tem um monte de pastor que fala. Tinha um espanhol famoso. É que tem muitos pastores, né, Léo? E se você for analisar, eles falam assim, é que assim, né? Dentro do cristianismo tem muitas vertentes, né? Não, mas tem muito enganador também. Tem, com certeza. Pastor Mirim, pra mim, já é Pô, e enganador. o pastorzinho lá? Toda hora Não. aparece ele caído lá. Pastor Mirim, pra mim, já é Qual enganador. que é a sua visão daquilo dali, Cara, Léo? teve uma pastora, eu até postei Ele esse vídeo. cobra, eu vi, só pra contar, ele cobra, se eu não me engano, acho que era 3 ou 5 mil reais por palestra. E faz 3 palestras por dia. Enquanto houver cachorro, pulga não anda a pé. Então, enquanto tiver otário, né? Eu lembro de uma pastora, eu até publiquei o vídeo dela, que ela fala assim: o Assassin's Creed. Assassin's Creed. O Assassin's Creed, ela fala. E, pô, Assassin's Creed é um jogo que eu acho maravilhoso, apesar deles terem falha. Eu acho que é a maldição, porque eu fiz série de todos os Assassin's Creed. O primeiro Assassin's Creed que eu não fiz série, que é esse, o Shadow tem Elo Delo no Japão Sério? feudal. É uma palhaçada, mas tudo bem. Aí ela fala assim: 1 hora de Assassin's Creed é equivalente a você fumar uma pedra de crack. Eu falei, caraca, era pra eu ter morrido em 2010, então. Porque o que eu já joguei desse jogo. Então tem muito sensacionalismo, né? Aquele negócio que eu já falei da manipulação da massa. Não interessa os dados, não interessa as informações. Você tem que trabalhar a emoção das pessoas. Então, uma área deslocada da razão. E o ser humano, por mais que a gente não queira aceitar, ele toma suas decisões muito mais por motivos emocionais do que racionais. Verdade. A gente acha que nós somos muito racionais, mas não somos tão racionais quanto pensamos. Faz sentido. Né? A gente toma muitas decisões, a maioria delas, por motivos emocionais. Por isso que a gente toma tantas decisões ruins, né? E até em tudo você vê, né, Léo? Nos investimentos e qualquer coisa que você for fazer é totalmente emocional. Na compra de um carro, de uma roupa, no relacionamento. É.
Olha aí. E esse pastor Mirim aí, Léo, você acha que por que a população tá tão assim? Tem muita gente que tá criticando ele, né? Sim. E muita gente, nossa, a favor, colocando ele como um profeta de Deus mesmo e Nossa tal. senhora. Então, mas é que tá. Ou você é cristão, ou você acredita que esse cara é profeta. Porque Jesus foi o último. Jesus é o filho de Deus. E ele falou que não virá outro profeta depois dele. Então, ou você é cristão, ou você acredita que um charlatão desse é profeta. As duas coisas não dá. Aí não dá. Né? Porque não tem mais profeta, tá, gente? Só avisando pra vocês, não tem mais profeta. Veio Jesus Cristo e não veio mais profeta. Acabou. É, acabou. Então não tem essa historinha. Mas as pessoas, elas estão muito carentes e fragilizadas, né? Principalmente no Brasil, né? A gente tem o peso do governo sobre a sociedade está muito alto, né? Então, uma das coisas que é importante a gente lutar para acabar o IPTU, né? Por quê? Já expliquei isso. A indústria se adequa à regra dos jogos, do jogo. Como o IPTU, obviamente, é baseado na região que você mora, tal, mas ele é baseado também em metros quadrados, no tamanho da sua casa, o que a indústria está fazendo? Como as pessoas não têm condição de pagar o IPTU, eles estão criando casas e apartamentos cada vez menores. Então você tem estúdios aí de 10 metros quadrados, como eu já falei. Já tá normalizando, Normalizando. Cativeiro. É o que eu falo, 10 metros quadrados é cativeiro. 20 metros quadrados é cativeiro pra mim. Você morar num apartamento de 20 metros quadrados, você mora num cativeiro, tá? A pessoa pode comprar um apartamento maior, mas ela não pode pagar o IPTU. Então ela mora num lugar que mal tem janela, ela não tem contato com o sol, ela não tem uma área, como eu fui criado, né, em área, você tinha área pra brincar, jardim, terra, ela não bota o pé na terra, não bota o pé na grama, não tem contato com o sol. Ela não pode receber as pessoas na casa dela, porque não cabe. É lógico que as pessoas têm depressão. É lógico que as pessoas estão fragilizadas. E é lógico que elas vão cair nessa história de picaretas. Então, uma coisa importante, inclusive para a saúde das pessoas, era a gente acabar com o IPTU para que as pessoas possam morar em casas maiores e melhores, onde elas possam ter contato com o ar, com o sol. As pessoas estão literalmente ficando doentes com isso. Isso aconteceu em Londres. Em Londres botaram imposto, na Inglaterra botaram imposto, o imposto das grandes fortunas. Isso no século XIX na Inglaterra. Começaram a cobrar imposto por janela. Quem é mais rico tem a casa maior, tem mais janelas. Então, por janela? você pagava imposto O por pessoal janela. começou a fechar as janelas. Óbvio, porque o Estado é sempre burro, né? Então é óbvio que isso vai acontecer. As pessoas começaram a fechar a janela, diminuiu o fluxo de ar dentro da casa e as pessoas começaram a ficar tuberculosas. Nossa. Sobrecarregou o sistema de saúde. Então olha o mal que o governo faz para a sociedade. E não tem como a gente mudar isso, fazer o governo ser eficiente como iniciativa privada. Tem uma história, se você for estudar a história das artes marciais, qualquer pessoa que for hoje em qualquer evento de luta, ela obviamente ela treina alguma arte marcial. Sim. Seja um boxe, seja um karatê, um judô, qualquer coisa que seja jiu-jitsu, qualquer coisa que seja. Não existe um cara que fala, não, eu só vou ficar forte, vou fazer musculação, vou ficar bem forte, vou treinar, vou ficar bem rápido, vou entrar num campeonato de qualquer coisa e vou ganhar. Isso não existe. Se o cara não souber alguma arte marcial, ele não vai ganhar nenhum campeonato de luta. Isso deixa extremamente claro a eficiência de uma boa arte marcial. Deixa extremamente claro. Por que a arte marcial se tornou eficiente? Porque você acha que não existiram charlatões de artes marciais? Existem um monte hoje em dia. Você acha que não existia antigamente? Certeza que existia. Vários. Só que o que acontecia? Tá? Você tinha, por exemplo, o karatê. Karatê surge realmente em Okinawa, no Japão, na ilha de Okinawa, no Japão. Por que eles desenvolveram o karatê? Porque era uma ilha, a ilha de Okinawa, que era atacada por piratas. Então eles tinham que desenrolar. Eles tinham que desenvolver. Por isso que você tem tantas técnicas e toda arte marcial tradicional ela evolui para o uso de armas, né? E por isso que existem tantos katas e tantas artes marciais com armas. Por quê? A arma era a ferramenta de trabalho do cara. Então você tem arte marcial com uma coisa que parece uma foice, que era o que o cara usava para cortar arroz. Você tem arte marcial com bastão longo, que é o que o cara usava para remar. Você entendeu? Era a ferramenta que ele tinha e ele treinava com aquilo. Então nós tivemos pessoas que criaram boas artes marciais e outras pessoas que criaram artes marciais ruins. Quando a gente separou a boa da ruim? Quando teve guerra. O cara ruim morreu. O cara bom tá aí.
Você entendeu? A arte marcial dele persistiu. Então, a realidade, ela diferenciou os bons dos ruins. O ruim pagou o preço. Na iniciativa privada, se você não é bom, você paga o preço. Você vai ter prejuízo, sua empresa vai fechar. O funcionário público, se ele é ruim, que preço que ele paga? Aumenta o imposto. Quem paga o preço é a sociedade. Por isso que não vai evoluir, não vai dar certo. Nunca. Você tem uma história milenar que explica isso. Então, a gente pode criar várias ferramentas para o funcionalismo público ser eficiente. Me fala um serviço público bom no Brasil. Bom mesmo? É. Bom. A indústria da multa, ela é muito ágil. Essa é verdade. A Receita Federal é excelente. É excelente. É só departamentos de arrecadação. Mas porque aí eles são punidos se não forem eficientes, porque eles perdem a arrecadação. Olha. Agora, um hospital público, se você morrer ou ficar vivo, qual é a penalização que ele tem? Nada, zero. Entendeu? Então não tem como funcionar. Não tem como o funcionalismo público competir com a iniciativa privada. Porque a iniciativa privada paga o preço dos erros. O funcionalismo público, quando erra, ele manda a conta para você. Você paga. Quem é que tá pagando o prejuízo da Petrobras? Quem tá pagando o prejuízo dos Correios? É bom que o pessoal dos Correios que fez o L, né? Todo mundo fazendo o L, inclusive na época da Dilma, saíram por aí distribuindo papelzinho, fazendo campanha da Dilma, aí agora estão pagando. Estão perdendo plano de saúde, se ferraram com a aposentadoria, mas quem tá pagando no final das Bilhões contas... do Bolsa Família que cortaram. Mas tá pagando, quem tá pagando é o povo, é o funcionário, é o coitado que trabalha lá. Só que a gente, de certa forma, paga também. Certeza. Porque depois pra conseguir voltar ao eixo, demora muito mais, né? Mas sabe o que é o pior? Você tem qualquer uma dessas coisas, você tem, na maioria delas, milênios de história explicando. Sempre. Mas ninguém, aí que tá, aí chega o que a gente brincou da Disney, né? Não vamos fazer um negócio moderno. Meu filho, a relação humana é essa aí hoje, foi 100 anos atrás, 1000 anos atrás, 2000 anos atrás. Como viver, Léo? Você lê Shakespeare, é super atual. São conflitos que a gente vê todo dia. É engraçado, né? Que você falando, Léo, tem até no trecho da Bíblia, né? Tem lá. Quem não trabalhar, que também não coma. Sim, exatamente. E aí as pessoas falam, não, a gente precisa que todo mundo tenha uma renda ali, né? Todo mundo tem um pedido de carinho. Mas se alguém tá recebendo sem trabalhar, alguém tá trabalhando sem receber, e o nome disso é escravidão. E eu sou contra a escravidão. Perfeito, né? Só que a gente tá num estado absurdamente escravocrata, né? Totalmente. Um estado escravocrata, um estado oficialmente racista, um estado oficialmente discriminatório. Aliás, isso tem que dar parabéns pro Tarcísio, porque os imbecis, aliás, nunca vi tanta imbecilidade igual na Unicamp. A Unicamp, que nunca formou um economista na história da Unicamp, o pessoal fica bravo quando eu falo isso. Nunca formou um economista na história da Unicamp. Sério, Léo? Você acha que sai economista de lá? Todas as pessoas que destruíram o Brasil vieram da Unicamp. Né? Não, pelo amor de Deus. Aí agora não, vaga pra trans. Olha. Aí, o homem conseguiu tomar até mais lugar das... Não, mas aí que tá. Por quê? A pessoa trans, ela tem uma capacidade cognitiva menor. E outra coisa, eu sou trans, e aí? Então tem vaga lá. É verdade. Quem disse que eu não sou trans? E aí, se eu quiser ser um boy seta? Eu me identifico com o Napoleão, só aceito que me chamem de majestade. E aí? Imperador da França, vossa majestade. Se não me chamar assim, eu nem respondo. Eu sou trans, e aí? Como é que você vai fazer a prova? Exatamente. Não, e é engraçado que você começa a olhar as provas lá, você fala, meu, essa pessoa aí não é negra, não. Mas lá ela colocou que ela é negra. Aí como você vai contradizer ela? Eu vi uma mulher que ela entrou na cota, que eu acho um absurdo. Qualquer tipo de cota eu acho um absurdo. Ainda mais pra universidade, porque a universidade é pra formar uma elite intelectual. Não é pra fazer justiça social. Até porque justiça social é injustiça. Já falei isso. Tudo que você anexa à justiça, você deforma a justiça e deixa de ser justiça. Justiça é a justiça. Justiça social é injustiça. Justiça racial é injustiça. Justiça ambiental é injustiça. E não, faz sentido pra você. É pra formar... a elite intelectual do país. Sim, faz sentido. Então é pra você pegar as melhores pessoas do ponto de vista cognitivo. É isso que é pra você fazer. Então, no Brasil não se entendeu nem pra que serve a universidade. E por isso que destruíram as universidades do Brasil. Por isso que o nível das universidades estão tão baixo. Baixíssimo, né? Você começa a analisar lá o pessoal... Eu acho que o pessoal de
engenharia, direito. Acho que é um pessoalzinho. melhor. A medicina é um pessoalzinho melhor, mas pessoalzinho de humanas. Eu meu. conheço o cara formado em administração que o cara não sabe ler e escrever. E o cara se formou em administração. Faculdade pública ainda? Não, faculdade particular. Daqui de São Paulo, não vou falar qual que é. Mas eu conheço que o professor... Começa com. Tá, termina com. Tá. Melhor não falar. Quê? É a Faculdade Brasileira de Ratanabá. Então aqui você forma na faculdade. Primeiro, o cara já sair do primeiro grau. Aliás, esse negócio de faculdade eu acho maravilhoso. Saiu uma pesquisa, fizeram uma pesquisa mundial, que na verdade é uma coleta de dados, não é uma pesquisa, sobre o nível de escolaridade de todos os presidentes do mundo. Todos os líderes, não necessariamente presidentes, né? E aí fizeram um mapa, né? De verde escuro, o que tem mais escolaridade, que tem um Sim. doutorado, um verde mais claro, que tem um mestrado, um verde mais clarinho, que tem graduação, aí um amarelo, que tem o segundo grau, o vermelho, quem é analfabeto. Tenta imaginar qual é o único país do mundo que ficou vermelho nesse gráfico. Brasilzinho, Brasil. né? É o país... Então, meus parabéns, quero dar meus parabéns a você, brasileiro, que elegeu pela terceira vez, além de ser a pessoa que é considerado por muitos o maior bandido da história do mundo, vocês conseguiram fazer o Brasil ser o país com o presidente com a menor escolaridade do planeta. Nenhum país no mundo tem um presidente com o nível de analfabetismo do presidente brasileiro. E aí o pessoal tava criticando, não que eu quero apoiar, que pra mim só fez merda, não só fez merda, fez muita besteira também, mas aí o pessoal tava criticando, olha lá, o Bolsonaro não sabe falar inglês. O Lula não sabe falar português. Nós somos a vergonha mundial, graças a você que fez o L. Nós somos a vergonha mundial, é o único país no mapa mundi que tá em vermelho, que você tem um presidente que não tem sequer o primeiro grau completo, não é o segundo. Ele não tem sequer o primeiro grau completo. O Brasil tá liderando, todo ranking de coisa ruim, o Brasil lidera. Já reparou, né? É o iPhone mais caro do mundo, é o McDonald's mais caro do mundo, é o PlayStation mais caro do mundo, é o país mais corrupto do mundo, é o último lugar no PISA. Todo ranking de coisa ruim a gente lidera. Ficou o Brasil em primeiro, do presidente com a pior qualificação, né, formal, educacional do mundo, e segundo ficou a Venezuela com Maduro. Então, meus parabéns ao pessoal que apoia. Conseguimos ficar atrás da Venezuela. Meus parabéns. Então, quero dar os parabéns a todo mundo aí que fez o L. Vocês estão muito de parabéns. Tem alguém da sua família, algum conhecido ali que votou no L? Eu tenho prima petista que eu deserdei, não considero da família. Não considero mais da família? Não considero. Deserdou mesmo? A pessoa hoje, depois de estar vendo tudo isso aí, ainda apoiar o PT, pra mim, ou é muito burro, ou é muito bandido. E eu não quero ter contato nem com burro, nem com bandido. E ela vê seus vídeos, ela deve odiar. Não tenho contato. Deus, Quero que se dane. Não quero contato. Quem é muito burro ou é bandidos, né, eu não quero ter contato. E galera tá acompanhando aqui a gente, deixa seu like, se inscreve no canal. Invista em prata com a Real com U no final. Dentro da plataforma você pode escolher quantas gramas você quer comprar, o preço máximo que você quer pagar. Assim você vai estar investindo diretamente num dos ativos que tem mais potencial de crescer, porque a prata ela é utilizada em painéis solares, indústria química, indústria farmacêutica, indústria automotiva, equipamentos eletrônicos. O celular que você está usando, provavelmente ele tá cheio de prata dentro, e você pode ganhar com um dos ativos que mais tem potencial de valorizar. Para analisar ações, BDRs, fundos imobiliários, acesse a plataforma do Investidor 10. Inclusive, para você gerenciar a sua carteira, saber quanto de dividendos você vai receber. Inclusive, eu deixei a carteira da minha filha, a Laurinha, ela tem 3 anos e já invisto para ela. Todos os ativos tá no link aqui embaixo